Esse é o 100º vídeo do meu canal e eu resolvi celebrar com você. No dia 17 de julho, eu me comprometi a gravar 100 vídeos pro YouTube. Eu fico muito feliz de ter conseguido cumprir todas as semanas sem pular nenhuma. Então faz 100 semanas seguidas que eu posto um vídeo aqui. Eu decidi me aposentar do YouTube. Essa vai ser a última vez, meu último vídeo. Então muito obrigado pra você que acompanhou aqui. Agradeço demais, espero que tenha gerado valor pra você e a gente se vê em algum outro lugar. Só que não sai desse vídeo que eu preciso te contar o erro número 1 que quase todo líder comete e nem percebe que tá cometendo. Se você já contratou gente boa, já tentou delegar e mesmo assim tudo continua caindo no seu colo, você provavelmente está cometendo esse erro sem fazer ideia. Dá uma olhada no seu dia a dia, na sua agenda. O time te procura para tudo, você decide rápido, só que tudo trava sem você. E você lê isso como um bom sinal. Olha como meu time me respeita, sem mim, isso aqui não anda. Só que o que ninguém te conta é o seguinte, isso não te torna indispensável, te torna um ponto único de falha. Meu nome é Lucas Puerto, sou CEO da Palur, eu cresci um time de 10 para mais de 100 pessoas e eu aprendi isso do jeito mais caro. Eu estava sentado do outro lado do mundo, vendo a empresa inteira travar, porque tudo dependia de mim. Nos próximos minutos eu vou te mostrar porque esse erro é quase impossível de enxergar em você mesmo e o teste de 7 dias que ele expõe na hora. Faz comigo esse teste agora. Imagina que você guardasse seu celular e sumisse por 7 dias, sem responder nenhuma mensagem, sem aprovar nada. A sua empresa, ela cresceria, ficaria igual ou ela pararia? E se a resposta é pararia, você precisa prestar atenção. O problema não é o seu time ser fraco. O problema é que você construiu uma estrutura onde só você pode decidir. E aqui é o nome técnico disso, que é ponto único de falha. É igual uma ponte que se apoia num pilar só. Ela é bonita, parece firme, aguenta o dia a dia. Até o dia que aquele pilar racha e tudo desaba junto. E aqui tem uma virada importante. Enquanto você for insubstituível, você é o teto da sua empresa. Ela nunca vai crescer mais do que você consegue tocar sozinho. Então antes de continuar, deixa eu te falar uma coisa que está ligada direto nisso aqui. Se você lidera um negócio digital que fatura mais de 100 mil reais por mês, só que tudo para, quando você para, esse recado é para você. Você é o gargalo. A empresa depende de você, você não tem clareza real do seu lucro. E cada vez que a empresa cresce, a pressão aumenta ao invés de diminuir. Eu conheço esse filme porque eu já vi dezenas e dezenas de empresários e empresárias presos nele. Por isso que eu vou fazer 2 dias ao vivo no Zoom, nos dias 1 e 2 de julho, que é a imersão do Previsível. São 2 dias para você sair da operação e assumir o controle do seu lucro, sem depender de sorte para ver o dinheiro sobrando no seu bolso no fim do mês. O link tá na descrição desse vídeo, vai lá agora e garante sua vaga, são só R$62. Eu te espero do outro lado. E se você tá assistindo esse vídeo depois dessa data, fica de olho no meu Instagram, eu faço as imersões de vez em quando. Beleza, agora vamos voltar pro ponto 2. Eu falei que ser insubstituível coloca um teto na sua empresa. Mas por que diabos isso parece tão certo de se fazer? Porque ninguém vira um gargalo de uma vez. Você vai virando aos pouquinhos, fazendo o que parece o certo. Pensa comigo, um problema chega na sua mesa, você sabe resolver em 2 minutos. Se você passar para alguém, vai levar 2 horas, vai sair ainda meio torto e você ainda vai ter que revisar. Então você resolve muito mais rápido, muito mais limpo, muito bem feito. Parabéns. Só que você acabou de cavar um buraco um pouquinho mais fundo. Porque toda vez que você resolve um problema que o time deveria resolver, você manda um recado invisível. Eu não confio que você dá conta. Só que seu time aprende rápido. Da próxima vez, ele nem vai tentar. Ele já vai trazer o problema direto. E aí entra a parte que quase ninguém presta atenção. Você até acha que delega, mas olha bem o que você delega. Você delega uma tarefa e não delega uma decisão. Faz esse relatório, liga para esse cliente, posta isso aqui. Isso aqui não é delegar. Isso é distribuir uma tarefa e segurar o cérebro e a inteligência em você. É tipo aquele carro da autoescola. Sabe aquele instrutor que ele tem o freio também? E se ele ficar apertando a cada segundo, você não vai conseguir dirigir direito. A pessoa ela tá dirigindo? Ela tá. Mas quem dirige de verdade é você e você se cansa igual. Quando você delega de verdade, você entrega um problema inteiro, com contexto, com critério e com permissão para decidir diferente de você. Só que a maioria nunca faz isso. Faz uma versão de mentirinha, uma delegação em dose quase homeopática e depois reclama que não dá para confiar em mais ninguém. Só que o problema não é que não dá para confiar em ninguém, é que você nunca soltou de verdade. Quer ver o que acontece quando a vida te obriga a soltar? Deixa eu te contar a vez que eu não tive escolha do que fazer. Era começo de 2018. Tinha acabado de virar CEO da empresa, a empresa estava por um fio com caixa 3,3 milhões negativo. E no meio desse caos eu fui para São Francisco fazer um bootcamp que estava pago em dólar meses antes de toda a bomba estourar. Eram 6 horas de fuso para trás. Quando eu acordava lá às 6 da manhã, em São Paulo, já era meio-dia. Eu abri o celular e o WhatsApp estava completamente entupido. Tinha problema, pergunta, decisão travada, tudo me esperava. Coisa que no escritório eu resolvi em 30 segundos, agora ficava parada por metade do dia. Isso dependia de mim e eu
estava a 8.000 quilômetros dormindo, enquanto a operação inteira segurava a respiração, esperando eu acordar. E foi aí que a ficha caiu que o problema não era o fuso. O fuso só escancarou uma coisa que eu vi escondendo de mim mesmo. Eu tinha virado o gargalo da minha própria empresa. E nunca tinha percebido, porque no escritório todo dia eu mascarava isso, resolvendo tudo na hora. Sentado do outro lado do mundo, eu não tinha mais como esconder. Isso não saiu de graça. Eu perdi gente boa nesse período, gente que sentiu falta de um líder presente, e a real é que eu tinha construído um time que não sabia andar sem mim na sala. E a culpa não era deles. No final, era uma culpa minha. E foi ali que eu aprendi uma lição que eu carrego até hoje. Um líder que não consegue sumir por uma semana, não construi um time, construi uma plateia que depende dele pra tudo. O fuso horário foi o melhor professor de delegação que eu já tive. Ele cobrou caro, só que ensinou. Só que aprender a lição é uma coisa, sair do ciclo é outra, completamente diferente, porque esse erro ele tem um jeito perverso de se retroalimentar. Você centraliza porque é mais rápido, e aí seu time para de se desenvolver porque nunca precisa decidir nada sozinho. E aí como o time não se desenvolve, você sente que precisa centralizar ainda mais. E quanto mais você centraliza, mais reunião, mais aprovação, mais mensagens de fim de dia caem no seu colo. Até o dia que sua agenda explode e não sobra um minuto para pensar no que de fato importa. Eu tive um coordenador numa empresa da Palur que era a personificação disso. Ele era excelente, tecnicamente um dos melhores. Revisava todas as entregas do time. No começo parecia ótimo, porque nada saía errado, ele pegava qualquer falha. Só que aí o volume cresceu e ele virou o engarrafamento. As entregas começaram a atrasar, e não porque o time era ruim, mas porque tudo passava por ele. Eu sentei com ele e falei o seguinte: cara, seu resolvedor oficial parece útil, mas tá travando o time inteiro. Você não tá liderando, você tá sendo um gargalo com cara de bom moço. E a virada foi inverter o jogo. Ele parou de revisar tudo e começou a treinar o time pra se auto-revisar. A gente criou um checklist, um exemplo do que era bom e do que era ruim e trouxe critério claro. Ele virou muito mais um mentor do que um filtro. E eu tive outro caso parecido, uma líder com 18 reuniões fixas por semana. E ela jurava que aquilo era ser produtiva, acessível e presente. Só que era o contrário. Ela tava no fim se afogando. A gente foi falando reunião por reunião. Tem pauta nessa reunião? Não, então corta. Tem dor nessa reunião? Não, corta. Resolve em 3 mensagens? Então não precisa de reunião. A gente cortou pela metade, a gente devolveu 36 horas por mês para ela. E a área acabou melhorando. E agora tem a parte mais traiçoeira de todas. Por que esse erro é tão difícil de enxergar em você mesmo? Porque no fim ele se disfarça de produtividade. Você está ocupado o dia inteiro, a sua agenda está lotada, você chega em casa morto e cansado. E tudo isso parece sinal de que você está trabalhando duro. Só que estar ocupado não é a mesma coisa que estar liderando. Dá para passar o ano inteiro apagando incêndio, exausto, e não ter construído nada que dure. O gargalo ele é invisível justamente porque ele parece esforço. E se ele parece esforço, a correção parece contraintuitiva. Deixa eu te mostrar como é que funciona. A boa notícia é que a saída é simples. Ela não é fácil, mas é simples. E ela cabe em um checklist. Antes de qualquer coisa, você precisa mudar um hábito. Toda vez que alguém te trouxer um problema, você precisa segurar o impulso e dar a resposta. Devolve com uma pergunta. O que você já tentou? Se eu não estivesse aqui agora, o que você faria? Qual o pior cenário se der errado? Em pouco tempo, as pessoas param de te trazer e sabem resolver sozinhos. Só que devolver uma pergunta é só o começo. Quando você for passar algo de verdade para alguém, e não uma tarefa, uma decisão, você passa por 6 itens. Decore isso aqui ou anota no papel. Primeiro, define o resultado e não o processo. Não fala como fazer. Fala o que precisa estar pronto e deixa o caminho para a pessoa. Preciso de um relatório de venda semanal com esses 5 números. Não. Faz assim, depois assado, depois assado, depois assim. Segundo, combina o que é bom o suficiente. O que está entregue e o que está excelente. Se você não diz, a pessoa adivinha e justamente adivinha errado. Terceiro, define os recursos necessários. Quem que pode ajudar, qual ferramenta pode usar, qual orçamento para isso e até onde ela pode ir se a gente perguntar. Esse é o contexto que a maioria esquece de dar. Quarto, combina os pontos de checagem, porque delegar não é simplesmente passar uma tarefa e sumir. Combina quando e como você vai acompanhar. Porque checkpoint não é microgerenciar, é uma estrutura que te deixa soltar sem perder o sono. Quinto, deixa errar pequeno, dentro de um limite seguro. Um erro de R$1.000 hoje forma alguém que vai te poupar um erro de R$100.000 amanhã. Autonomia de verdade inclui o direito de errar. E sexto, dá feedback. Quando erra, para corrigir. Quando acerta, para fixar. Sem feedback, a pessoa não sobe de nível e você nunca deixa de ser o gargalo. Esses 6 passos são a diferença entre delegar de verdade e só jogar uma tarefa na cabeça da pessoa. E agora o teste final, que não tem como trapacear. Marca uma semana de férias, sem celular, e observa o que funciona quando você não tá. Porque o que não funciona na sua ausência é exatamente o mapa do que você ainda precisa construir. Cada coisa que só você resolve é uma decisão que você não ensinou ninguém a tomar. Lembra do começo do vídeo? Ser insubstituível não é troféu, é um diagnóstico. O melhor líder não é aquele que segura tudo nas costas. É
É o que constrói um time que anda sem ele enquanto ele tá na sala. Faz esse teste por 30 dias, devolve uma pergunta ao invés de dar sempre a resposta. Roda os 6 passos ao invés de simplesmente delargar uma tarefa. Em um mês você vai sentir a diferença. Não no seu cansaço, mas no que o seu time precisa entregar sem precisar te chamar. Agora me responde aqui nos comentários. Se você sumisse por 7 dias, a sua empresa ela cresceria, ficaria igual ou pararia? Comenta aqui embaixo qual das 3 que eu quero ler. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece, dia 1 e 2 de julho, ao vivo comigo, na Imersão Lucro Previsível, deixei o link na descrição. Eu queria agradecer você que acompanhou essa jornada de 100 vídeos, 100 semanas seguidas, sem deixar de postar nenhuma vez. Foi incrível estar aqui junto com você, gravando esses vídeos. Foi um pouco difícil para mim, admito, mas agora eu vou passar para o próximo desafio, fazer uma próxima jornada e a gente se vê em algum momento. Valeu! É isso, então. Vai acabar mesmo? Não, semana que vem a gente tá aí, só não avisa pra eles, não.